Se tem uma competição onde o Real Madrid se transforma em uma verdadeira máquina, essa competição é a Champions League. Mas você já se perguntou o porquê que esse time se transforma assim que o hino da Champions toca? Como que um clube consegue ser dominante por eras, por décadas, empilhando taças e fazendo os adversários ficarem desesperados, principalmente com as viradas impossíveis que esse time consegue alcançar? Hoje nós vamos descobrir por que o Real Madrid é considerado imbatível na Liga dos Campeões. Like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. Quando você está falando de Real Madrid, você está falando do clube eleito pela FIFA, ou então clube do século XX, maior clube do século XX. E isso não é pouca coisa. Não é só porque tem a chancela da FIFA, mas sim porque o mundo do futebol entende isso. A camisa mais pesada de clubes é a do Real Madrid. E você entende que a então Copa dos Campeões da Europa e a Liga dos Campeões da Europa, depois reformulada, quando você pega esse torneio e Real Madrid, eles praticamente são sinônimos. Não à toa, o Real Madrid é detentor do maior número de títulos da Liga dos Campeões, sendo 14. O Real Madrid, ele foi o primeiro e único clube a conseguir 5 títulos de forma consecutiva, sendo de 1955 a 1960. E essa mentalidade vencedora, ela está entranhada no clube. E isso não é de hoje que acontece. Isso é de acordo com a história. Quando você pega dos verdadeiros jogadores históricos que fizeram parte do Real Madrid, principalmente ali na primeira fase, que fizeram com que o Real Madrid alçasse e dominasse a Europa, como Copa, como Di Stéfano, tá? Como Puskás, esses caras fizeram o futebol ser levado para outro patamar, principalmente a questão de clubes. E muito disso passa pelo seu elenco, recheado de craques, e também pela sua fortaleza. O Santiago Bernabéu, ele conseguiu entranhar no Real Madrid ali na década de 40, tá? Principalmente ali em 43, aonde você tinha o então presidente Peraldo Antônio Rodrigues batendo o martelo e falando, olha só, o Real Madrid é uma equipe muito grande e precisa de uma nova casa. Então nós precisamos reformular o nosso terreno aqui, que era um estádio muito pequeno, o então chamado estádio de Chamartin, e precisamos de um novo estádio para 40 mil pessoas. A obra ela começou a ser feita, só que um ano depois, em 44, assume o presidente Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, olhando aquilo, ele fala, não, 40 mil pessoas não. O time é grande, a gente precisa de uma fortaleza nossa, que intimide. Vamos aumentar a carga para 75 mil pessoas. O Santiago Bernabéu, então estádio de Chamartin, foi para 75 mil pessoas. Anos depois, foi rebatizado de Santiago Bernabéu em nome do então presidente do Real Madrid. E o Santiago Bernabéu, Real Madrid e Champions são coisas que você olha e são sinônimos de emoção. De lá para cá, o Santiago Bernabéu ele viveu viradas épicas e momentos históricos contra o Paris Saint-Germain, contra o Chelsea, contra o Manchester City. Viradas absurdas que as noites de Champions conseguem narrar o que esse time está transformando em campo a sua emoção. O Real Madrid ele tem uma atmosfera, ele cria uma atmosfera que só os torcedores entendem. E isso é nítido a cada transmissão que acontece. E essa mentalidade vencedora da cultura do nunca desistir, ela é passada de jogadores para jogadores. E quando você pega o processo do Real Madrid, quando você está falando da história do Real Madrid ali dos anos 50, dos anos 60, você pensava, putz, não tem como dominar esse time. O Real Madrid ele teve uma mentalidade tão grande, ele era tão superior aos seus adversários, que ele influenciou diretamente na criação do Mundial de Clubes. O Real Madrid ele vendo que, caramba, parece que a Europa é muito pequena para mim. E essa era a mentalidade, é isso mesmo.
vou testar os meus desafios pelo mundo. O Real Madrid, ele impulsiona a ideia do Mundial de Clubes para se testar em relação às demais equipes do mundo. Só que por mais que o Real Madrid ele conseguiu ter os seus títulos ali na década de 50, ali na década de 60, ele ficou um jejum de títulos sem vencer. Só que isso nunca foi abandonado. Quando os adversários ele enfrentavam, eles sabiam que essa equipe poderia dar algo mais. Até que chega no ano de 2014, quando você tem a pressão por conquistar a 10ª. E ali, o gol do Sérgio Ramos ao minuto 93, ele simboliza tudo. Porque, para mim, o Real Madrid já era enorme, é óbvio, ele já era o maior vencedor. Então, detentor de 9 títulos, o Milan em segundo colocado com 7. Mas o estilo que o Real Madrid ele conseguiu impor a partir dali foi diferente. Porque se a gente analisar o Real Madrid da década de 50 e 60, ele tinha um estilo de jogo dominante perante seus adversários. Se hoje a posse de bola é tão valorizada, o Real Madrid ele fazia um pouco isso na década de 50. Ele ganhou, inclusive, a última final da Liga dos Campeões, daqueles 5 torneios que ele ganhou seguidos, com mais 70% de posse de bola. Isso tem relatos, inclusive. Só que ele era um time muito superior aos seus adversários tecnicamente e futebolisticamente. A partir de 2014, quando você então tem a chegada do Carlo Ancelotti, você vê que o Real Madrid ele finca a sua ideia de virar jogos absurdos. Porque o gol do minuto 93, ele é muito simbolizado até hoje. Quando o Atlético de Madrid conseguiu naquela final fazer o gol com 36 minutos com o Godin, o jogo parecia perdido. E o gol de cabeça ele muda tudo, fazendo com que o Real Madrid ele alcançasse uma vitória de 4-1 na prorrogação e conseguisse vencer. A partir daí, você vê que sempre os jogadores eles falam: podemos virar. Não importa se o jogo da ida for difícil. O Santiago Bernabéu vai fazer com que a gente vire essa partida. E dito e feito. Por quê? Porque antes de 2014, o Real Madrid ficou 12 anos sem ganhar a Champions. E dentre desses 12 anos, você vê que teve times absurdos que o Real Madrid conseguiu fazer. Como, por exemplo, o time dos Galácticos. Os Galácticos versões 2.0, que foi o maior time no papel, talvez, de todos os tempos. Reuniam 4 melhores do mundo. Você tinha Zidane, você tinha Figo, você tinha Ronaldo, você tinha Beckham, você tinha Raul, diversos. E não conseguiu vencer. Pelo contrário, aquele time ficou marcado na história como menor que o Barcelona do Ronaldinho. E tinha muita pressão. Mas a final de 2014, ela elevou o espírito DNA do Real Madrid para outro patamar. E a partir daí você tem jogos com viradas absurdas e jogos muito memoráveis contra o Bayern de Munique. A Champions de 2022, pelo amor de Deus, um Deus nos acuda, mas o Real Madrid sempre mostrou o seu DNA. Enquanto isso, você vê que para fazer parte dessa história, você contou com diversos jogadores importantes. Como Di Stéfano, como Puskás, Raul, Zidane, Ronaldo, Modric e principalmente Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele faz parte de uma retomada do Real Madrid para a Liga dos Campeões extremamente fundamental. O Cristiano Ronaldo ele tem 140 gols em 105 jogos em Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões em uma única edição com 17 gols, que foi a edição de 2014 quando foi campeão. Esse demonidor que o Real Madrid contratou fez parte daquele time que venceu 3 Champions seguidas na era Zidane. E aí você pensa o seguinte, pensa o adversário enfrentando você e falando, cara, eu consigo abrir 2-0, eu consigo abrir 3, mas é pouco. Esse Real Madrid ele foi testado contra inúmeros times,
contra inúmeros adversários. E mesmo assim conseguiu reverter. E óbvio que você tem uma mudança de gerações. Por mais que você tenha gerações diferentes, a mentalidade é a mesma. Você teve o trio eterno, Modric, Kroos e Casemiro. Você teve o Cristiano Ronaldo. Você teve lá atrás o Di Stéfano, Puskás. Você teve o Zidane, junto com o Raul, com o Figo. Você teve o Vinícius Júnior, agora o Bellingham, o Mbappé. Sempre permanece a mesma coisa. Mas por que a gente pode dizer isso? O Real Madrid, ele por si só, ele não se importa muito em um estilo de jogo. O Real Madrid entende que ele consegue se adaptar a cada adversário. Então não importa se você jogar no chamado tic-tac, com posse de bola, se você jogar no gegenpressing, como é as equipes do Klopp, o Real Madrid ele sempre vai se adaptar. E conseguindo se adaptar a qualquer adversário, e você tomando porrada e conseguindo sobreviver, entre aspas, você passa o seguinte recado: olha só, não importa o que você fizer, eu vou conseguir virar. E ele mostrou isso contra todos os times. E não por acaso, você tem os técnicos que conseguiram fazer história com esse time. Como, por exemplo, o Zidane, com o tri seguido. O Carlo Ancelotti, detentor de recorde de Champions como treinador. E tantos outros que fizeram parte, como Vicente Del Bosque. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: existem times que são ligados a uma competição. E você vê que quando esse DNA está atranhado a uma equipe, junto com a recuperação física dos seus atletas, a mentalidade de não desistir, não importa o que você fizer, eu sempre vou reverter, é claro que isso fazendo parte de gerações para gerações, e você sendo o maior detentor de títulos da Liga dos Campeões, o Real Madrid ele bota a bandeira e fala o seguinte: olha só, eu sou o maior clube do mundo. E isso está provado ao longo de várias edições da Liga dos Campeões. Não importa o que você fizer, o Real Madrid ele sempre vai conseguir virar. Não importa se você tentar eliminá-lo na primeira fase. Se você não conseguir fazer isso, ele vai voltar. E é esse o recado que o Real Madrid passa. Eu sou imbatível e vocês que corram atrás. Quero saber o que você acha? Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Tamo junto e até a próxima. Tchau.